tarde. Este é o chá das 5. É o chá onde eu e a Filipa, do Projeto Sírio, vamos conversar sobre autores portugueses que falam de astrologia. Autores clássicos, como Luís Vaz de Camões. Vocês sabiam que já nos Lusíadas vinham estrofes falando da astrologia? Olá, boa noite, Cristina. Olá, Patrícia Costa. Bem-vindos a mais uma rubrica, a estreia de uma rubrica nova, o Chá das 5, com o Projeto Sírios, Filipe Araújo Bastos e comigo. Vamos, ao longo destes próximos meses, falar um pouco sobre os clássicos. E quem é melhor do que a Filipa, professora de português, para conversar comigo sobre tantos autores portugueses que falam da astrologia há séculos, não é? A astrologia é um mundo fantástico, é um mundo mágico. Quanto mais estudamos, mais descobrimos novos mundos, mundos muito antigos. Olá, Patrícia Padus! Olá! Então é incrível, não só estes mundos, como toda a sabedoria que a Filipa tem. Olá, Cristina! É sorte, é sorte. E a Filipa, a minha parceira de estudo e colega da Saturnália, sabe tanto sobre estes autores. A profissão dela trouxe-lhe o privilégio de estudar estes autores. E eu desafiei-a a falarmos sobre isso de uma forma tranquila, um chá das 5. Por que não? Não é? Trazer à baila estes temas tão interessantes e tão sábios e tão antigos como os Lusíadas. Eu vou convidar, sim, mais uma rúbrica. Olá, Ana. Eu vou convidar a Filipa, que já está aqui, e vamos falar tranquilamente sobre Camões e sobre os Lusíadas, nomeadamente sobre o canto 10º. Filipa, estás aí preparada? Eu estou felicíssima, completamente fascinada por tudo isto que eu descobri neste estudo, e ninguém melhor do que tu para me ajudares a perceber estas coisas que já Camões falava, não é? Como a máquina do tempo. Convido-te a vir daí e a vires falar comigo sobre este mundo. Hein? Vamos ver se ela recebeu o meu convite. Olá, querida, já te convidei. Vou voltar a convidar. Vamos lá ver. Já recebeste o meu convite? Vamos a isso? Eu não pus, eu esqueci-me de pôr os fones. Vamos lá. Filipa, já te convidei, vamos embora. Vamos embora, aguardando por a Filipa. A Filipa não consegue aderir. Sim, vou gravar. Tranquila. Oh, Filipa, por que será que não consegues, querida? Por que será? Será que tu fizeste uma aula? Sim, a Filipa é brutal. Eu faço uma melhor, Cristina, mas a Filipa é um poço de sabedoria. Vamos lá ver, vamos começar. Tens que... Já estou a ouvir! Filipa! Olá, tudo bem? Tudo bem? Já fiz aqui uma pequena apresentação, se bem que ainda não falei daquilo que a gente combinou que eu ia falar, não é? Eu ia fazer a introdução sobre a máquina do tempo. E olha só, eu fui imprimir aqui a primeira página do Tetabíblios. Olha só que Ótimo, bonito, não é? lindo, Este é a lindo. cores, este é a cores. Depois fui tirar também uma impressão daquela máquina do tempo que vem nos Lusíadas. E já vou Ótimo. explicar. E depois fui tirar também a imagem que está na nossa Bíblia, o Tratado das Esferas, de Helena Avelar e do Luís Claro, Ribeiro, claro, que é igual. claro. Olha, Filipa, eu fui estudar, não é? Mas eu confesso-te que aquilo, é um mundo. Eu percebi que realmente, é isso que eu digo. Quanto mais eu estudo, mais eu percebo que não percebo nada. Mas vamos lá, vamos lá. Tu sabes Bem, seguramente. só sei que nada Só sei, não sei que é? nada sei. Só sei que nada Impressionante, sei, impressionante. Como é que é não é? possível? Continuemos. É incrível, Ah, é incrível. sim, Então eu vou explicar sumariamente esta coisa da máquina do tempo. O que é isto das esferas? O que é isto das 7 esferas? Então, pelo que eu tive a estudar, Filipa, percebi claramente que a máquina do tempo que Camões falava nos Lusíadas, no canto 10º, foi inspirada, agora é assim, agora ajuda-me aí, foi inspirada no repertório do Valentim Fernandes, que se baseou no sistema ptolomaico e não no Copérnico,
porque na Sim. altura os homens letrados estudavam estas coisas, a astrologia e a astronomia estavam de mãos dadas nessa altura, Sim. e era normal, era normal. Então, deixa-me pensar. Também havia um livro muito importante que era A Esfera do Sacrobosco, não é? Sim. E não sabem o que é que Camões terá lido. Garantem que ele leu de certeza estes repertórios dos tempos que já falavam destas informações astronómicas, mas se calhar até leu os comentários do Pedro Nunes, não é? Pedro Nunes, um fabuloso astrónomo, astrólogo O criador do Nónio, não é? cosmógrafo do Sim. rei, não é? Deixa eu ver Uhum. aqui. Sim. O famoso Petrus Nonius Saliciensis. Olha só, Exatamente. incrível. Cosmógrafo em Exatamente. 1529 e depois foi consagrado e levado a cosmógrafo mor em 1547. Teve o grau de doutor em medicina, mas estudava astrologia, claro. Exato. Eu acho isto maravilhoso, maravilhoso. O trabalho dele é muito importante, ainda hoje. Vê lá tu que eu não fazia ideia. Eu só conhecia Exatamente. ali o seu Pedro Nunes, não fazia ideia. A ignorância, não é? É incrível. Sabia que ele era famoso por este nome, conhecia o nome, mas não tinha ideia que ele ensinou na Faculdade de Medicina na Universidade de Lisboa o curso de artes com filosofia, moral, metafísica e lógica durante 3 anos. E depois até acompanhou quando a Universidade Portuguesa passou de Lisboa para Coimbra. Não sabia nada disto. Mas é maravilhoso estas coisas contigo porque eu aprendo imenso. Quem for visitar a Faculdade de Coimbra pode ver num dos edifícios o que lá existe ainda do ensino da astrologia e da astronomia. Portanto, é interessante perceber isso. É muito giro. Porque nós só podemos falar da divisão da astrologia e da astronomia a partir do século XVI. século XVI. Portanto, até lá, falar de astronomia é de facto falar de astronomia e astrologia. Exato. O interessante é que quando começas a pesquisar, nunca vês, ou é muito raro vês a palavra astrologia, mesmo quando estás a pesquisar. Porque era normal, não é? Era a mesma coisa, não é? Exatamente, mas eu acho que a minha questão é que eu acho que quando nós pesquisamos agora, por coisas que estão a ser feitas agora, estudos que estão a ser feitos agora, há uma clara separação do que é a astrologia e da astronomia por preconceito. Porque não se pode separar a astrologia da astronomia até ao século XVI, finais XVI, princípio XVI. Mas eu acho que as pessoas não sabem isso, Filipe. Eu acho que ainda bem que estás a dizer, porque eu acho que as pessoas não sabem. Eu não sei, no campo científico, e quem faz o estudo no campo científico sabe. Portanto, é claramente o tentar relegar o lado da astrologia, não é? Como sendo à luz do que hoje entendem por ser uma pseudociência. Mas até ao finais do século XVI, princípios do século XVII, a astrologia era comum, portanto, não se separava, era a astrologia e a astronomia. E a medicina também misturada, não é? Sim. Que eu acho incrível estudar durante muito tempo, aliás, em Portugal até ao período dos jesuítas, até eles terem sido expulsos pelo Marquês de Pombal, os jesuítas ensinavam e praticavam a astrologia médica. Tínhamos a astrologia judiciária e a astrologia médica. Só que, entretanto, não é? O século XVII e os séculos subsequentes vieram, de facto, trazer essa separação da astrologia e da astronomia, e a astrologia passa a ser relegada a uma prática ligada ao que é o oculto, ao que é uma pseudociência, ao que é uma falcatrua. E claro que o século XX vem trazer... Uma questão de poder, no fundo, a meu ver, é uma questão de poder. Não dava nada de jeito, havia mais pessoas mais poderosas que quem estava no poder na altura, não é? Claro. Mas podes continuar. Pois é, então eu não sei como é que a gente se vai organizar, porque eu li aquilo que tu me mandaste e aquilo é fabuloso, é lindo. Sabes que eu estudei os Lusíadas no liceu, mas já levam muitos anos. Os Lusíadas. Nunca mais tinha olhado para os Lusíadas.
Os Lusíadas é uma obra, não é, que acho que todos nós estudamos, não é? Nono Sim. ano, 10º ano, 11º, depende Mas não de... temos maturidade para estudar os Lusíadas nessa altura? Eu acho que não. A questão é que Eu nem me lembrava que falavam da este astrologia. episódio, este episódio, não te lembravas porque ninguém te diz isso. Pois também é verdade, ninguém me diz Não, é? isso. Não te podes lembrar de uma coisa que nunca te disseram. Porque, se Pois, pensares os Lusíadas, são uma epopeia de imitação, não é? Portanto, o Camões vai imitar as epopeias clássicas. Estamos a falar da Ilíada e da Odisseia, e estamos a falar da Eneida, e portanto estamos a falar de epopeias que estão do período, são do período helenístico e romano, e portanto têm o plano da mitologia. O plano da mitologia faz parte do que é uma epopeia, não é? Portanto, o Camões vai introduzir igualmente esse plano da mitologia nos Lusíadas, não é? Nós, a par do plano da viagem do Gama à Índia, a par da história de Portugal, a par do plano do poeta, temos o plano da mitologia. E o plano da mitologia nos Lusíadas é essencial porque vai ajudar a glorificar a, é? toda esta empresa portuguesa que foi a viagem marítima para a Índia. Os Lusíadas, nos Lusíadas, nesse plano mitológico, nós temos logo no início da narração, a narração começa no canto primeiro, na estrofe 19, com o concílio dos deuses. E é interessante já começar por começa aí. exato, logo Porquê? aí. Porque há uma coisa interessante. Eu não vou fazer a leitura integral, porque senão parecia que Sim. estava a dar uma aula de De português. português. Não é isso que eu Tu quero. dás isto nas aulas de português e Pronto. falas de astrologia. Sim, eu falo. Nós não passamos isto. Mesmo quando falo do Pessoa, também falo da astrologia. Mas Claro aí eu que. acho que é mais fácil a associação, por causa dos heterónimos, dos mapas deles, não Ah, é? Não? sim, Pois também não falam muito. não se fala, mas eu falo sempre de alguma maneira. No caso do Concílio dos Deuses, na estrofe 21, eu só vou ler este bocadinho para vocês Sim, perceberem que isto já está ligado a esta máquina do mundo nos Lusíadas, não é? Que tem a ver com o modelo geocêntrico ptolomaico, não é? E que nós estudamos em astrologia sim. tradicional, não é? Pois. Para nós, exatamente, Tu não é? vais falando e eu vou documentando. Repara que, obrigada. Não, mas olha só, este é lindíssimo, o TTB, onde eles foram beber, não é? É tão bonito, vamos fazer assim um plano. De facto É lindíssimo. é uma coisa. Mas Os tratados. porquê que puseram dois mundos aqui ao lado? Ah, porque ele dividiu isto, não é? Sim, Porque é a mesma sim. coisa, depois sobrepõe-se, não é? Exatamente. Pois. E repara, este. Século II depois de Cristo. Exatamente. O Camões vai buscar então um modelo ptolomaico, não é? Que é também designado pelo modelo das esferas celestes. Sim, é este. Que eu acho o Exatamente. máximo, os elementos vêm no meio, o ar, a terra, não é? A água, o Sim. oceano, o ar e o fogo. Depois vem a São primeira esfera, a Lua, depois vem Mercúrio, depois vem Vênus, depois vem o Sol, depois Marte, Júpiter e Saturno, e depois vem o firmamento, que é onde estão as constelações das estrelas fixas. Exatamente. Ou seja, quando nós falamos dos céus, não é? E falamos do primeiro céu, do segundo céu, do terceiro céu, do quarto céu, do quinto, ou do sexto, ou do sétimo, estamos a falar do céu de cada um dos planetas. Vê lá tu. Não é? E outra coisa muito gira que eu já não me lembrava era esta coisa do primum mobile, que é a faixa zodiacal, não é? Exatamente. Eu não já é? não me lembrava. É a nona esfera. A nona esfera, já não me lembrava. E é esta esfera que gera o movimento primário. Não é? Sim. Nós quando falamos em movimentos primários ou secundários, não é? E, portanto, repara, ele vai buscar, o Camões vai buscar exatamente este modelo ptolomaico, que é o modelo que nós utilizamos para aprender e trabalhar a astrologia. Pá, eu acho o máximo. Aqui. E então ele diz isto, repara, quanto aí, qual é a esfera de Júpiter? Queres que eu conte com este desenho? Sim. Ou com o da Helena? Sim, Pois. pode ser com um qualquer. Quanto lá e qual é? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o 6, tanto de Saturno. Sim. E quantos são se incluirmos o Saturno? 7.
certo? Sim, certo. Sim, São claro. 7 céus. Agora Sim. repara-se que aquilo começa no Concílio dos Deuses, porque o Concílio dos Deuses é uma reunião convocada por Júpiter, onde Claro, todos os deuses terão de estar presentes para decidir o futuro da Armada. E ele começa por ter isto. Deixam os 7 céus o regimento que do poder mais alto lhe foi dado. Repara como ele mostra que no conceito ptolomaico os deuses ocupam 7 céus. E 7 céus é exatamente o número de esferas e número de céus que nós temos no modelo ptolomaico. Sim. Nós temos muitas referências à astrologia e a este modelo ptolomaico. Sim, é este. Nos Lusíadas. Muito antigo, não é? Exatamente. Nós podíamos, estaríamos aqui muito tempo, se fôssemos cumprir todos os Lusíadas e com todas as menções que se fazem à astrologia, mas eu decidi. Mas é um chá, não é? Eu trouxe até a minha tacinha. Exatamente, eu tenho o meu chá. É uma conversa ligeira, não é? Uma coisa ligeirinha. E portanto, vamos falar da máquina do mundo. A máquina do mundo é o momento em que estamos no canto 10º. Uhum. É o canto final dos Lusíadas. E isto acontece, o canto 10º já é depois, exatamente, depois da Armada regressar da Índia, e Vênus, com seu filho Eros. Não se consegue ver ao contrário, mas é a máquina do mundo. A máquina do mundo. A Vênus prepara então uma recompensa, não é, aos nautas, que será se fazer surgir, que é uma imagem muito bonita, fazer surgir do mar profundo uma ilha. A chamada Ilha dos Amores, eu acho que todos se lembram mais ou menos. Essa parte eu lembro completamente, a minha professora de português focou bastante. A Ilha dos Amores é um episódio mitológico, é a questão da recompensa dos nautas por terem conseguido ultrapassar os seus medos e conseguir alcançar então o objetivo. E deixa-me só dizer-te que os descobrimentos também têm a base da astrologia, não é? A gente só ouve falar do astrolábio e dos instrumentos náuticos e astronómicos, mas também está lá a astrologia, não é? Está, porque a astrologia era não se separava da astronomia. Só no século XVI. Exatamente, até porque nós temos a questão da presença árabe em Portugal, na Península Ibérica, e que foi determinante para a questão astrológica e astronómica, até pelas traduções feitas do período grego, portanto, da astrologia que vem do período helenístico. Os árabes que estiveram na Península durante algum tempo foram essenciais nessa passagem desse conhecimento e que depois foi essencial na passagem do conhecimento que seria utilizada no período dos descobrimentos. E, portanto, a máquina do mundo surge quando, nessa ilha, e depois de todos os nautas se terem ligado a uma ninfa, a ninfa que estava a conversar com o Gama era Tétis. Tétis é filha do deus do mar. E Tétis sobe com o Gama a um ponto alto da ilha e diz-lhe que lhe vai mostrar o que é a máquina do mundo. E o que é que ela lhe mostra? Ela mostra-lhe exatamente este modelo de esferas celestes e explica ao Gama como é que o mundo, como é que o universo, na realidade, funciona. Exatamente. E isto são uma série de estrofes, vai desde a estrofe 77 do canto 10º até a estrofe 90. E na realidade ela diz que ela começa a explicar lê um bocadinho, não? Sim, ela diz na estrofe 78, ela diz mas enxerga-se bem que está composto de várias orbes. Orbes são os céus, não é? Várias orbes que a divina verga compôs. Ora se abaixo, ora se ergue. Nunca se ergue, ora se abaixo. E o mesmo rosto por toda a parte tem. E em toda a parte começa e acaba, enfim, por divina arte. E, portanto, ela começa por falar, então, desta questão de que é uma organização divina, não é? E que retrata o famoso princípio assim na terra como no céu.
exatamente, o princípio hermético, não é? Exatamente. E na estrofe seguinte ela diz: uniforme, perfeito em si sustido, aquele, enfim, o arquetipo que o criou. Portanto, nós estamos a falar da questão da divinização. Vendo o Gama este globo, comovido de espanto e de desejo, ali ficou, diz-lhe a deusa: o trasunto reduzido em pequeno volume aqui te dou.